Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco, né, nessa live em que a gente está realizando, né, a primeira live em função da semana Laudato Si. Né, uma boa noite, vamos esperar as pessoas irem chegando, irem também começando a assistir. Estou aqui com a Marcivana. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma apresentação da Marcivana. Vou ficar aqui acompanhando também quem é que está presente, nosso público que vai chegando, vai começando também a interagir. Opa, nós temos aqui algumas pessoas que estão conosco, Padre Paulo Tadeu, Irmã Rose Bertoldo. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Diego Aguiar, sou agente de pastoral marista, também sou um dos articuladores do Eixo Formação e Métodos Pastorais da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM. É um grande prazer e uma grande alegria também colaborar com a Arquidiocese de Manaus nessa iniciativa que a gente visa celebrar, né, os 5 anos da carta encíclica Laudato Si, ainda a única carta encíclica do pontificado do Papa Francisco, que tem nos ajudado a avançar cada vez mais nesse cuidado e nessa defesa da casa comum que é o nosso planeta. Né? O nosso planeta, mas também contando com cada um de nós, né? Todas as populações, culturas e povos, né, que devem se unir para que esse cuidado se efetive cada dia mais. Né? Então, a Arquidiocese de Manaus, em função da convocação do Papa Francisco para a Semana da Laudato Si, começou a pensar em algumas atividades, né, para que a gente pudesse celebrar esse momento. Porém, no contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, num contexto também de isolamento social, a gente teve que refazer as nossas atividades, né, mas não estamos deixando de fazer. Eu acho que existem outros mecanismos também que nos ajudam, nos possibilitam interagir, mesmo que à distância. Então, nós pensamos em realizar algumas lives, né, durante todo o mês de maio, em que a gente pudesse aprofundar alguns temas que nos ajudassem a nos conectar com a nossa realidade local, né, a nossa realidade de arquidiocese, e também com esse conceito que o Papa Francisco nos lança da ecologia integral, que é muito presente dentro da Laudato Si. Então, o Papa Francisco, neste ano, nos surpreendeu, né, com uma convocação para a Semana da Laudato Si, entre os dias 16 e 24 de maio. Né? Então, a Semana Laudato Si ela acontece de 16 a 24 de maio, porém, nós decidimos fazer uma comemoração um pouco mais ampliada, né, com atividades que percorressem todo o mês de maio. Então, é muito interessante quando o Papa Francisco convoca essa semana, que assim ele nos diz, né, e ele nos provoca. Que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo? Né? Ele nos apresenta, a partir da sua carta encíclica, esse questionamento. Motivado por essa pergunta, gostaria de convidá-los a participar da Semana Laudato Si, afirma o próprio Papa na sua mensagem. E é muito interessante o seu apelo, porque ele renova o chamado urgente, né, por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam mais. Cuidemos da criação, que é um dom de nosso Deus para todos nós. E celebremos juntos a Semana Laudato Si. Né? Que Deus possa abençoar a todos nós e não se esqueçam de rezar por mim. É com essa fala que o Papa Francisco, né, de uma forma muito profunda, nos convoca, né, a retomar o olhar para a sua carta encíclica, para o seu pensamento, para as suas palavras, para que a gente possa cada vez mais firmar esse compromisso, né, do cuidado e defesa da vida, né, em todo o planeta. E a Semana Laudato Si, ela vem trazer essa proposta, né, de ser uma iniciativa concreta para que as paróquias, comunidades religiosas, dioceses, escolas, vários ambientes, né, instituições católicas, reflitam e aprofundem o seu engajamento com a encíclica. Né? Então, pensando em realizar atividades, né, a Arquidiocese pensou em algumas lives e nós estamos dando início a essa primeira live com o tema Ecologia Integral e Povos Indígenas. E para nos ajudar
a poder aprofundar essa temática, né, com a sua experiência, né, com a sua luta. Nós convidamos a Marcivana Sateremaué, né, uma pessoa muito querida, uma liderança indígena. Ela é coordenadora financeira do COPIME, os povos indígenas de Manaus e entorno. Atualmente, ela é representante indígena no Conselho Estadual de Saúde e membro da equipe da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus. E a Marcivana também, um dado muito interessante, é que ela atuou como auditora do Sínodo para a Amazônia, né, o Sínodo, que é a aplicação da Laudato Si, né, principalmente nessa nossa realidade amazônica. A Marcivana esteve presente nesse grande acontecimento e também vai partilhar conosco as suas impressões, aquilo que mais chamou a atenção, também nesse momento especial. Não começou de Roma, mas também para a nossa realidade, né, e vai ter muito mais desdobramentos no futuro. Então, Marcivana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua participação nesse momento. E se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade também. O espaço é seu. Então, para iniciar... Marcivana Sateremaué, então, que bom que estou aqui, né, o convite do Diego. Para nós é um momento, assim, é um momento de dar visibilidade à questão. Acho que também essa pandemia traz para essa reflexão do cuidado da casa comum, né, dessa responsabilidade que cabe a cada um e a cada uma de nós. A gente vai, acho que depois aprofundar mais essas questões, dizer que a situação dos povos indígenas, aqui não tem como a gente também não falar da questão dos povos indígenas que vivem na cidade aqui de Manaus, dos que estão no território de Manaus, toda essa pandemia, os impactos que traz aos povos indígenas, não apenas os indígenas, mas todos nós somos afetados diretamente. Certo, muito obrigado, Marcivana. Eu tenho aqui algumas provocações que vão nos ajudar, né, a poder iniciar esse nosso diálogo. Um diálogo também muito aberto e que conta com a participação de todos e todas que estão também conosco na Facebook, né, mandando as suas perguntas, também interagindo conosco, né, na cidade de Manaus. Eu gostaria que estão inseridos nessa realidade urbana, né, quais são esses povos indígenas, onde eles estão, como eles vivem. Eu gostaria que você partilhasse conosco um pouco mais dessa realidade, né, dos povos indígenas que estão tão próximos, mas muitas vezes invisibilizados. Diego, primeiro que nós estamos numa região onde tem maior concentração de indígenas, né? Nós estamos aqui no estado do Amazonas, onde vai ter uma diversidade de realidades. A gente tem desde os povos que nunca tiveram contatos, dos povos em recente contatos, dos povos aldeados e dos povos que chamam, assim, dos povos indígenas urbanos, né, mas para nós indígenas não há essas classificações, né? Nós somos indígenas, tanto o que está lá na aldeia, quanto o que está na cidade, somos indígenas, e esse é o maior desafio que nós precisamos superar, essa classe de classificar os povos indígenas, porque isso nos gera muitos desafios. E o Amazonas, com essa grande concentração de indígenas, hoje a gente vive um fenômeno, acho que não apenas aqui no nosso estado, mas é um fenômeno presente em todo o Brasil, que é a questão da migração para a cidade. Então, hoje você tem uma cidade, Manaus, inchada, né, uma cidade com grande concentração de pessoas,
uma cidade que não está preparada para receber essas pessoas. Mas, assim, do nosso ponto de vista indígena, né, muitas vezes nós somos questionados, mas o que o indígena, por que ele não está lá na aldeia dele, por que ele não está lá na localidade dele? E aí a gente precisa falar que os povos indígenas sempre estiveram aqui, né? Essa população, Manaus, para nós, é uma cidade sagrada, não à toa que ela tem o nome de Cidade dos Deuses, né? Dedicada aí em homenagem aos povos que viviam aqui, os Manaus. Então, para nós indígenas, estar aqui na cidade de Manaus, onde sempre estiveram os nossos ancestrais, é preciso que a gente comece a tirar essa questão dessas divisões que nos dão. Aqui em Manaus, nós somos 35 mil indígenas vivendo aqui na cidade de Manaus. Ela é a maior aldeia indígena do Brasil, Manaus. Nós somos 45 povos diferentes. Então, cada povo com sua riqueza cultural. Então, a gente pode dizer que Manaus ela é rica culturalmente. Mas, infelizmente, a gente não consegue, a sociedade não consegue visualizar essa riqueza cultural que Manaus tem. Nós somos 15 línguas faladas aqui na cidade de Manaus. Nós temos 7, para nós, indígenas aqui das nossas organizações indígenas, que são 7 idiomas maternos nossos, né, da nossa língua materna, faladas aqui na cidade de Manaus. Mas, infelizmente, a gente não consegue visualizar isso. E os indígenas aqui em Manaus, eles estão presentes em todas as zonas de Manaus, no centro, em todos os bairros periféricos, o indígena está presente, tem. Então, a gente fala, em toda comunidade, em toda paróquia, tem indígenas vivendo lá, né? Mas, infelizmente, o sistema, o processo de desenvolvimento das cidades obrigou a essa invisibilização dos indígenas, né? Porque o indígena teve que se adequar a essa cultura que veio de fora. Então, muitos dos nossos elementos foram substituídos aí, historicamente, né? O que vai invisibilizando, e é aquela ideia que você vai ter que não existe aqui em Manaus indígenas. Então, acho que um dos grandes desafios que nós temos é justamente deixar de ter no pensamento que o indígena é apenas aquele que está lá, selvagem, aquele sem lua, aquele que está caçando ali. Hoje, nós indígenas, nós estamos nas universidades, tem professores indígenas, tem advogados, tem médicos indígenas, né? Então, acho que a gente precisa superar também essa forma como nós vemos os indígenas. E a forma como essa pandemia está trazendo, a forma como a pandemia tem chegado até as comunidades indígenas, não apenas aqui de Manaus, mas também das aldeias, ela tem trazido esse lado, assim, muito cruel dessa divisão. Em Manaus, então, aqui em Manaus, uma diversidade muito grande, a gente, assim, o movimento, a COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas aqui de Manaus e em torno, ela é uma organização, a primeira organização indígena criada no Brasil para discutir e para lutar pela questão de políticas públicas diferenciadas para os indígenas aqui na cidade que vive na cidade, né? E é lógico que a igreja de Manaus, ela sempre foi uma grande apoiadora das lutas dos povos indígenas aqui de Manaus. Ela é uma das mais apoiadoras, né? Todo esse protagonismo das nossas comunidades indígenas, essa visibilidade das lutas indígenas, dos avanços nas políticas públicas, uma grande contribuição aqui da Arquidiocese de Manaus, né? Anteriormente, nesse sentido, também, Marcivana,
Quando você fala desse seu trabalho, né, engajamento também pastoral, a gente gostaria também, acho que para muitos que estão na arquidiocese, é interessante também a gente entender quando é que surge, né, a pastoral indigenista, quando é que surge também o COPIME, né, como é que é a história desse trabalho também da arquidiocese e desse envolvimento também da arquidiocese com as causas indígenas, né? Você poderia também nos ajudar a compreender esse processo? Então, a pastoral indigenista, ela tem aí, acho que cerca de 27 anos de caminhada, né, aqui na nossa região. Nasceu aí também da campanha da fraternidade, aí a pastoral indigenista, ela é membro do CIMI, faz parte da equipe do CIMI, que atua com a questão dos indígenas aqui na cidade. E em 2005, ela começou a fazer o mapeamento dos indígenas aqui na cidade de Manaus. Porque, como eu falei, Diego, os indígenas sempre estiveram aqui, né? As nossas primeiras organizações indígenas, elas começaram a surgir aí em 88, né? Como é o caso da Marne, que vai surgir em 88, em plena época que estava passando de um regime da ditadura por democrático, então ela vai surgindo. Só que na cidade a gente tinha uma questão a ser superada, porque como as nossas organizações, elas foram nascendo meio que de forma individuais, então cada povo ia criando as suas associações, a luta ficava aqui uma luta meio que fragmentada, né? Então a pastoral indigenista, ela passou a atuar junto a essas organizações indígenas, essas comunidades indígenas aqui em Manaus, lá em 90, né? E começou a fazer um trabalho com essas comunidades, né? Um trabalho de juntar essas comunidades em torno de um objetivo só, que era a luta por direitos aos indígenas aqui na cidade de Manaus. Em 2008, então, a gente consegue, através da pastoral indigenista, fazer o primeiro encontro das lideranças indígenas aqui de Manaus, que foi no encontro que veio falar mesmo da importância, porque como começou um processo assim meio que individual das organizações, se tinha conflitos mesmo, até mesmo entre as próprias organizações indígenas. Então, a pastoral vem fazer um trabalho, todo esse trabalho de sensibilização, né, da questão do próprio direito, né, despertar para a questão de formações, na questão de direitos, né, e, então, a se organizar a partir de 2008, se criar uma organização que pudesse, né, contemplar a participação de todas essas organizações indígenas. Só para você ter uma ideia, aqui em Manaus, só no perímetro urbano da cidade de Manaus, são 54 comunidades indígenas, né? Com tantos povos diferentes, porque quando a gente fala, nós somos 30 mil indígenas aqui na cidade de Manaus, mas aí cada povo tem uma cultura diferente, tem as suas formas de ver. E nesse contexto também é normal que se tenha também os conflitos, né, entre esses próprios povos. E a pastoral indigenista, então, ela conseguiu sentar, fazer esse encontro, né, discutir, de criar um ambiente, assim, que reuniu as lideranças indígenas aqui de Manaus. Então, em 2008, nasce a COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas, que agrega grande parte das organizações indígenas aqui em Manaus em torno de um objetivo só, que é a construção de direitos, de políticas públicas aos povos indígenas que vivem na cidade. Porque, infelizmente, quando eu comecei a falar, eu disse que, na verdade, a gente tem um sistema, né, uma política de divisão. Então, grande parte por exemplo, a política de saúde que foi criada para os indígenas, mas é uma política criada para os indígenas aldeados, naquela concepção, no pensamento de que só tem indígenas na aldeia, né? Então, a política de afirmativas, a política de educação, ela também é uma política criada para os indígenas aldeados. Então, você vê que os indígenas na cidade, eles estão descobertos de direitos, né? De quem é a responsabilidade. E
E essa pandemia, o coronavírus, ela tem trazido hoje isso assim muito, muito presente hoje na luta, né? Quando a gente vê, por exemplo, de quem é a competência para fazer o acompanhamento das nossas comunidades indígenas aqui na cidade de Manaus, hoje, diante da pandemia. É da CESAI? Não, da CESAI não é porque ela é uma política que foi criada para os indígenas aldeados. É do município? Aí o município diz, não, não é nossa porque são os indígenas. Então, eles são lá de competência da FUNAI. Então, essa divisão tem gerado muitos problemas para os indígenas. E aí, uma demonstração clara também de racismo institucional mesmo, por parte dessas instituições. Sim. E isso tem estado, assim, muito dolorido para nós, esse meio tempo, porque oficialmente você tem uma política de saúde, você tem uma CESAR, um Ministério de Saúde, dizendo que somente no Amazonas 5 indígenas vieram a óbito, e aqui em Manaus, todos os dias morrem indígenas que não entram nessa estatística oficial do governo federal. Então, é essa divisão que a gente... E a Laudato Si, quando eu acho que a gente indígena se sente contemplado quando ela diz que tudo está interligado, né? E isso parte mesmo da nossa cultura, né? A nossa cultura está ligada ao nosso território. Quando nós saímos do nosso território, o território vem no nosso corpo, então ele faz parte onde você esteja. Então, você pode dizer que aqui, o Parque das Tribos, aqui em Manaus, aqui no bairro do Tarumã, com quase 3 mil indígenas, é território indígena, né? Tem que ser respeitado por isso. Marcivana, nós temos aqui uma pergunta que vai de encontro também àquilo que você trata das atribuições, né, da pastoral indigenista, do surgimento também da COPIME, né? Então, a nossa amiga Conceição, ela quer saber se o CIMI, qual é a competência do CIMI, do PIAMA, como é que esse apoio, essa interação também, né, dessas organizações, né? Como é que uma funciona em apoio à outra, né? Qual é a competência do CIMI, qual é a competência da pastoral indigenista e também da COPIME, se você pudesse nos ajudar nesse esclarecimento. Então, a pastoral indigenista, ela faz parte da equipe do CIMI. O CIMI tem várias equipes em todo aqui o estado do Amazonas, tem equipe no Vale do Javari, mas, assim, em relação à discussão dos indígenas urbanos, é a pastoral indigenista. Então, o CIMI também discute, através da pastoral indigenista, o problema dos indígenas, porque não é só uma realidade aqui de Manaus, né? Já é uma realidade presente em todos os municípios aqui do Amazonas. Então, hoje você tem uma grande concentração de indígenas na cidade. Eu não estou falando aqui em Manaus, que nós somos, mas em Atalaia do Norte, em Benjamin Constant, em Tabatinga, já tem Gabriel da Cachoeira, uma concentração de indígenas muito nas cidades, né? E se discutir. Para nós tem dois grandes desafios, que é a questão do território, né? E aí ele trabalha mais que diretamente na questão dos índios que estão nas áreas. O CIMI nasceu por conta da luta da terra, mesmo das demarcações de terra dos nossos territórios tradicionalmente ocupados. Tem uma grande contribuição do CIMI em relação a essas conquistas também, né? O CIMI foi um dos grandes motivadores das assembleias, das primeiras assembleias das nossas lideranças indígenas, né, desde a época da primeira demarcação. Então, o CIMI sempre esteve muito junto. E a pastoral indigenista faz parte da equipe do CIMI, só que discutindo hoje dos indígenas que estão nas cidades. Certo, certo. Muito obrigado pelo esclarecimento, acho que é muito válido para quem participa com a gente, né, os leigos e leigas que estão inseridos dentro da arquidiocese, conhecerem um pouco mais, inclusive o trabalho que a igreja desenvolve, né, que a igreja já tem desenvolvido e que tem um histórico de atuação aí. Você citou uma questão também interessante, acho que já puxando um pouco a tua fala, que hoje nós estamos numa realidade atípica, né?
e uma realidade muito dura que explicita as várias agressões ou até mesmo a ausência do Estado, né? Hoje a gente tem o contexto da pandemia do coronavírus, né? E qual é a realidade dos indígenas da Arquidiocese de Manaus, né, que estão inseridos dentro dessa dinâmica da Arquidiocese, em meio à pandemia do coronavírus, né? O que está sendo feito? Né? Quais são as iniciativas que também dentro da igreja a gente consegue ver desse apoio, né, dessa aproximação também com essa realidade que sofre e que clama cuidado? A pastoral indigenista, ela tem um trabalho voltado com os indígenas de apoio, né? Porque eu acho que é uma questão importante da gente, acho que, realçar, reforçar aqui, é a questão do apoio que tem tido às comunidades indígenas, lideranças indígenas aqui em Manaus. E até porque de caminhar junto, que foi uma das coisas que nós pedimos muito durante o sínodo, né? De uma igreja que caminhasse junto, de uma igreja que estivesse junto na luta, na conquista do direito, na denúncia contra essas explorações, contra todos esses retrocessos que o movimento indígena, que os indígenas têm sofrido. E a pastoral indigenista, então, ela apoia. Se hoje nós temos um movimento forte, porque a Copime hoje, ela é reconhecida hoje, aqui em todo o estado do Amazonas, ela é reconhecida pelos principais órgãos aqui do estado, né, sejam públicos, né, o próprio MPF, a própria Suzan, a Censa, ela é reconhecida. E todo esse reconhecimento, esse protagonismo do movimento indígena, que para nós é o mais importante, ele teve um apoio muito grande da própria arquidiocese, através da pastoral indigenista, nesse trabalho, né, de reconhecimento. A luta pelos territórios aqui em Manaus também tem sido uma luta em que a igreja está muito próximo da luta pelo território aqui na cidade de Manaus. Então, não seria possível, por exemplo, se hoje nós temos um movimento como é a Copime, uma organização estruturada, uma organização hoje de referência para discutir a questão das comunidades indígenas e urbanidades na Amazônia, isso muito se deve à igreja aqui de Manaus, né, que sempre esteve muito presente até hoje, né. Na última reunião que nós tivemos da nossa coordenação geral, que acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, a última que nós tivemos em março, Dom Leonardo estava lá conosco, né? Ele participou da reunião conosco. Então, para nós isso é importante, porque demonstra a seriedade que é a própria organização contar com o apoio da igreja, né? Então, o próprio documento, um documento que foi feito agora, diante desse descaso que os povos indígenas têm sofrido diante dessa pandemia, o documento que foi uma nota pública, que foi construída, Copime, os SARES, a Arquidiocese, o OMA, assinada, então isso respalda a luta e vai bem mais longe. Então, para nós, é importante, o apoio da igreja tem sido muito importante até hoje para nós. Eu também gostaria de apontar, né, que recentemente nós tivemos o lançamento também de uma nota pública, né, de todos os bispos da Amazônia, né, todos os bispos da Amazônia brasileira, que também reforçam esse cuidado, né, e essa visibilidade para os povos que estão na Amazônia, né. Várias medidas, estratégias legislativas estão sendo configuradas para destituir, né, os povos da Amazônia dos seus direitos, né. E isso a gente vê de uma forma muito acelerada e muito agressiva, né. Então, se você puder também abordar a respeito, né, dessa nota, exatamente, das notas que estão surgindo. Exatamente, eu acho que o próprio sínodo, né, o próprio sínodo, quando os indígenas, a participação significativa dos indígenas aqui de Manaus, né, acho que foi uma das que mais
aqui do estado do Amazonas, teve uma presença significativa dos indígenas, então tudo isso dá visibilidade para a luta, para se discutir mais, né, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, como é que eu vou dizer assim, a gente possa ultrapassar essas coisas que colocam na cabeça da gente, e também é importante a gente falar, por exemplo, na questão que não tem como você falar de Amazônia, falar de povos indígenas, sem também falar da questão própria ambiental aqui na nossa região, né? Então, e o impacto, por exemplo, que uma cidade como Manaus tem sobre esse impacto dessa questão ambiental também. Né? Você vai ver eu acho que a partir das discussões nossas aqui na cidade de Manaus, a gente vai amadurecendo também para dizer que é preciso repensar uma nova forma de ser de cidade, né? Acho que precisa encontrar novos mecanismos de desenvolvimento, porque, na verdade, a cidade ela tem um impacto muito profundo sobre a questão ambiental, sobre a nossa casa comum também, né? Não é possível que mais de 2 milhões de pessoas criando aí descarte, jogando na natureza, sem ter uma cidade que tenha um saneamento básico que esteja preparado para isso. Então, a gente percebe que todo o nosso ambiente, ele sofre essa transformação, essa agressão. Então, a questão da cidade, eu acho que a Arquidiocese de Manaus também, ela passa a ser a primeira também a discutir essa questão de como a gente pode ter uma cidade também em que as pessoas e natureza possam conviver de forma harmônica e pacífica. E na Amazônia tem que ser pensada a questão da cidade. Para Manaus, a gente vê os outros municípios também. E a partir disso também a questão de pensar, quando se pensa as cidades, se pensar também uma forma de desenvolvimento diferente. Não se pode pensar a nossa região apenas numa perspectiva de exploração dela, Diego. Por exemplo, os povos indígenas que estão aqui, todos nós, né, tem a sua origem muito ligada à questão desses elementos sagrados que a gente tem aqui na Amazônia. Né? Eu sempre gosto muito de falar, por exemplo, assim, a questão do meu povo Sateremaué, né? Então, a gente tem o nosso local sagrado de criação, então a gente vem da terra, né? Nós nascemos da terra, nós viemos de uma planta, então não tem como Sateremaué olhar para a terra de forma indiferente ou olhar para ela de uma perspectiva apenas de exploração, porque a terra faz parte de nós, né? É de lá que nós estamos, que nós viemos, a nossa cultura vem da terra. E outros povos aqui na Amazônia, eles também têm a sua origem em outros elementos, como a água. Então, você tem que ver esses elementos sagrados de forma diferente, respeitando, né? Respeitando como parte integrante se não do teu corpo, que para nós é parte integrante do nosso corpo, mas respeitando ele numa perspectiva que, se eles deixarem de existir, também deixam de existir as gerações futuras, não apenas a nossa, mas de todos. Eu acho que aí é o grande também ensinamento, né, que os povos indígenas também nos trazem, desses elementos não serem dissociados um do outro, né? Durante muito tempo, o ser humano ele criou uma cultura de que a natureza era separada dele, que ele era o senhor absoluto da natureza, né? Então, as populações tradicionais, as populações indígenas, né, nos ajudam também a compreender que esse laço é muito interligado, né? Acho que é muito bem lembrado. O Papa Francisco ele recorda de uma maneira assim muito muito boa que tudo está interligado, né? Nós somos um diante dessa teia, né? Maravilhosa que é a teia da vida, né? Então, somos nós, enquanto seres humanos, todos os seres da criação e o próprio planeta, que também é um organismo vivo. Eu gostaria também de perguntar a você se, nesse momento, de forma especial, há algum projeto que a PIAMA, a COPIME, está desenvolvendo no sentido de uma ajuda emergencial para os povos indígenas, né? Você poderia falar se existe algum projeto, como é que as pessoas podem doar,
se é para doação, que tipo de coisa pode ser feita para ajudar os povos indígenas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? Aqui em Manaus, todas as nossas comunidades indígenas estão doentes, Diego. Todas. Inclusive, eu mesma, né, eu contraí o Covid, né, passei um bocado ruim, estou me recuperando agora, mas muitas das nossas comunidades aí também estão se recuperando. E a gente sabe, assim, que a gripe, para nós indígenas, pelo organismo, pelo que tem sido historicamente, assim, tem uma vulnerabilidade muito maior diante da gripe do que outros. E aqui em Manaus, a principal renda dos povos, das famílias indígenas aqui na cidade de Manaus, a principal economia é o artesanato, né? A venda do artesanato, as apresentações culturais, os cantos rituais, e com essa pandemia aí, então se parou tudo isso. Hoje tem sido feita a campanha, acho que a própria Caritas lançou aquela campanha do Ajuri Manauara, né, que tem recolhido mantimento aí para os moradores de rua e para os migrantes, mas também para os indígenas também. Agora, é lógico que nós temos uma demanda muito grande aqui na cidade de Manaus. Nós somos 54 comunidades indígenas, em torno de 35 mil indígenas vivendo aqui. Então, o que ainda tem o que foi arrecadado ainda é muito pouco para atender a demanda que nós temos. Nós já tivemos uma ajuda aí da paróquia de São Sebastião aqui no centro, né, onde nós mandamos as cestas básicas lá para a comunidade de Teremaué, ali na Redenção, e para o Parque das Tribos também. Tivemos o SARES também, né, que ajudou aí a nossa própria organização indígena, COIAB, também a Pastoral Indigenista também, que tem contribuído, e aí a gente arrecadou 130 cestas também, 150, hoje nós já arrecadamos 150 cestas, com apoio da Arquidiocese, da Igreja aqui de Manaus, né? Só que 130 cestas, e para uma comunidade, por exemplo, como Esticuna, que são ali em torno de 200 famílias, então a gente teria que ter uma relação bem maior. Mas a gente tem, então, dividido, né? Dividido essas doações para aquelas famílias mesmo que estão bem mais necessitadas, e tem muitas ainda. O próprio CIMI, ele está nos ajudando, porque também tem muitas organizações hoje que estão abrindo para projetos, né, para enviar projetos, o CIMI está nos ajudando aí, com a criação de um projeto aqui para a cidade de Manaus, onde a gente está também prevendo a compra de cestas básicas também, a compra de, como não se tem máscaras, esses materiais aí, a compra também, a gente vê se vai comprar máquina, pelo menos umas 2 máquinas para produzir máscaras de pano na nossa comunidade, para a gente distribuir como forma de prevenção, né, porque a gente tem percebido que esse tem sido também, não somente a parte dos alimentos, mas também desse próprio material de higiene, né, esses materiais também de prevenção ao Covid. E aí a produção de máscaras, então, seria para distribuir a essas comunidades indígenas, né? Você vai numa comunidade, você vai entrar lá, você vai ver as crianças, os mais idosos, sem nenhuma proteção, porque não tem mesmo. E o CIMI, ele está nos dando, né? Acho que essa semana a gente deve estar enviando, então a gente está recebendo, assim, esses apoios que são importantes nesse momento. Eu acho que também nesse espaço que a gente tem, né, uma oportunidade que a gente tem de poder alertar, né, as pessoas que estão nos assistindo, a todos os leigos e leigas da Arquidiocese, né, é um esforço coletivo para a gente poder assegurar, né, uma resposta a essa realidade, né, uma resposta do bem, né, uma resposta realmente de ajuda e de apelo. Então fica aí esse apelo,
né, para que a gente também possa ajudar, né, a Marcivana aí é uma liderança que também a gente pode estar entrando em contato, a gente pode estar também vendo, de alguma forma, como é que a gente pode estar realizando alguma ajuda, né, expressando a nossa solidariedade nesse momento, né, em que todos nós estamos precisando. Marcivana, surgiu uma pergunta interessante nos nossos comentários, né, a irmã Eurides, né, pediu para você falar também da questão das políticas públicas de saúde, né, moradia, água nas comunidades indígenas, há alguma atenção do governo, né, ou alguma luta frente a isso para responsabilizar o Estado? Então, se você pudesse falar a respeito, né, disso, explanar um pouco mais para a gente. Então, Diego, como o indígena, infelizmente, todas as políticas que foram criadas foram para os indígenas aldeados e os indígenas que estão na cidade, então por aí você tira que o indígena que está hoje na cidade, ele não tem, digamos, nenhum direito, né? Tanto que aquilo que eu estou falando, que é a questão de não ter nem ao menos o direito de ser identificado quanto indígena quando ele vem a óbito aqui na cidade de Manaus. E nós estamos falando de lideranças tradicionais, como é o próprio professor Adenor Ticuna, que falante da língua, professor da língua lá na comunidade Otimacã, e também, como a gente fala de outras lideranças que estão morrendo, a Purinã, Cocama, aqui na cidade. Então, se nega. Então, aí você vê a total ausência de políticas públicas que amparem os indígenas na cidade. Primeiro que nós temos comunidades indígenas aqui em Manaus, comunidades grandes, que nós não temos um instrumental jurídico para regularizar ou reconhecer essas comunidades, terras, como terras indígenas, né? E aí a gente volta pela questão que território é aquilo onde você já tem toda uma relação com a comunidade, com as pessoas ali, com a terra que você está vivendo, né? Então, a gente não tem. Hoje, as comunidades indígenas aqui em Manaus, as grandes ocupações, elas passam por um processo constante de reintegração de posse. Eu acho que todas as nossas comunidades hoje não tem nenhuma comunidade indígena aqui em Manaus reconhecida ou regularizada, e a regularização da terra, o reconhecimento dessa terra é o primeiro passo para você garantir os outros direitos, direito à educação, direito à saúde. Se não se reconhece esses territórios, se não se tem o direito a esse território como comunidades indígenas, você não avança para os outros direitos, como é o acesso à educação, o acesso à saúde. E isso nós não temos, e é a briga que a gente tem discutido muito hoje, e essa pandemia traz muito forte, essa discriminação institucional que tem contra os indígenas aqui na cidade. Então, de quem é a competência? Como é que a gente cria? E a primeira questão que eu digo é a gente tirar desse nosso imaginário, indígena não está dividido em categoria, indígena é indígena onde ele está. E os direitos constitucionais têm que ser garantidos a eles, tanto o que está lá na aldeia, aquele que está isolado lá, de forma voluntária, quanto os indígenas que estão na cidade. O direito tem que ser garantido aos nossos povos indígenas. Mas na cidade, infelizmente, não se tem isso, né? Aqui na cidade não tem. Não tem uma legislação para você regularizar essas terras indígenas, não tem uma legislação que obrigue, por exemplo, a um atendimento diferenciado por parte do município aqui, a uma educação diferenciada aqui também em Manaus. Não existe isso. Os indígenas estão... O que a gente tem é algumas boa vontade de alguns gestores que estão à frente, né? Por exemplo, a gente tem aqui na saúde, nos municípios, para os nossos parentes lá, existe a contratação de AIS, né, dos agentes de saúde, para fazer o acompanhamento na comunidade. Aqui em Manaus nós temos
154 pessoas formadas na área de saúde, e a gente não consegue a contratação desses indígenas para fazer o acompanhamento das comunidades que nós temos aqui, e que são muitas, não tem, né? Então, você vai ter, no município, você tem escolas regularizadas, né, reconhecidas pela prefeitura, e nós a gente tem centros culturais, aonde você tem apenas a contratação do professor indígena, né, só a contratação por tempo temporário, também, que é naquele processo temporário que acontece, porque você não, passou um ano, já sai, entra outro, né, então você não tem, de fato, uma política, uma legislação para assegurar a essas populações os direitos, esse direito à educação, à saúde, à terra, não tem. Ok. É muito importante nesse espaço que a gente tem, que é um espaço de informação, mas também um espaço de denúncia, né? Eu acho que é muito complicado quando a gente tem uma Constituição que era para assegurar os nossos direitos, né? E a gente vê todo um sistema que corrobora contra, né? Contra o indígena, contra o direito dos indígenas, né? Então, você pode continuar? Você tem alguma coisa a completar? Então, você tem a Constituição que garante direito aos indígenas, né? Garante direito, o respeito à sua cultura, mas você tem, logo após, você tem a criação de uma política de saúde voltada apenas para os indígenas aldeados. E aí você diz assim, como é que uma legislação dessa afronta a Constituição, né, que é bem maior? É inconstitucional isso. E a gente tem hoje, a pandemia, ela tem trazido, assim, um rosto muito cruel aqui na cidade de Manaus. Então, você vai ter casos de parentes que vivem aqui no entorno de Manaus, nessas comunidades turísticas aqui do Baixo Rio Negro, né, que vem para a cidade de Manaus para tratamento, não pode voltar para a aldeia, porque ele tem que ficar, no mínimo, num processo, numa quarentena aí, para não contagiar lá, não levar o vírus para dentro da aldeia, e aqui na cidade, por exemplo, ele não tem onde ficar, né, porque você tem uma casaia aqui, mas é uma casaia que é preparada, foi criada apenas para receber os indígenas aldeados. E aí esse indígena, ele vai para lá, perambulando para lá e para cá, sem ter que, de fato, assim, tenha a competência, né, de quem é a competência para acompanhar esse indígena. E o interessante é que muita coisa, assim, nesse período de pandemia, tem trazido, que foi a situação desse parente aí, né, que ficou sem poder voltar, sem poder ficar na cidade, e aí a união que a própria FUNAI entrou contra o DICEI aqui em Manaus, e aí o juiz deferiu esse processo a favor de que o DICEI fizesse o acompanhamento todo do indígena aqui, né, e o DICEI que é o que tem a competência de cumprir essa política pública aqui para os indígenas aldeados, mas é uma situação muito complicada, porque o indígena, quando ele sai da aldeia, né, ele vem regulado por um sistema, né, então ele vem regulado pelo sistema da CESAI, ele vem para o município, se for o caso, o tratamento não for lá, vem para Manaus, toda acompanhada, vem para Manaus fazer o tratamento, depois ele pode ficar na CASAI esperando para fazer todo o tratamento aí, e depois ele retorna com todo esse acompanhamento, que é o que os indígenas na cidade não têm. Aqui do outro lado do rio, nenhum indígena que não tem esse tipo de acompanhamento, né? E o parente que a gente está falando aqui são parentes falantes da língua, são parentes, né, que não falam nem direito o português. Então, que tipo de política é essa que nós temos aqui? E é uma política que vai até mesmo na questão da educação também, né? As nossas crianças, nós temos muitas crianças indígenas hoje matriculadas aqui no ensino regular nosso.
Mas que tipo de educação diferenciada nós temos? E aí, quando chega o 19 de abril, muitas vezes você fantasia as crianças e esquece de valorizar que dentro de sala de aula tem crianças indígenas, né? Porque Manaus, ela tem uma cara indígena, Diego. Todo Manaus é uma face muito bonita e indígena. Eu acho que só as pessoas não valorizam esse rosto que Manaus tem. Manaus é rica culturalmente. A cultura sateremaué, ela está muito presente aqui na cidade de Manaus. Então, você vai ter os rituais da tucandeira sendo feito aqui, você vai ver os ticuna fazendo o ritual da menina moça, você vai ver os cocama cantando na língua, né? Então, está muito, muito presente a cultura aqui. Você vai ver artesanatos belíssimos produzidos pelas nossas comunidades. E a gente até fala que Manaus, em algum tempo atrás, o movimento indígena de Manaus foi para uma comunidade próxima aqui, um município próximo aqui, para fortalecer a cultura lá, porque é um processo inverso que acontece na cidade. Então, hoje, o movimento indígena, os indígenas de Manaus, fortalecem a cultura na base também, porque essa própria que nós temos hoje é uma política também que contribui para o desaparecimento cultural, até mesmo nas aldeias, né, que é o que a gente fala. Mesmo a criação de uma política de saúde, como a gente tem através da CESAI, isso não é garantia de que ela seja uma política de fato de saúde diferenciada, né? Então, muito o que a gente vê hoje são equipes de saúde indo para dentro das comunidades indígenas, né, com as suas, levando a medicina ocidental e matando a própria medicina tradicional do povo. Saúde diferenciada é você valorizar a cultura de um povo, é você ir para lá e valorizar o pajé no processo de tratamento do paciente, é você valorizar a parteira no acompanhamento das grávidas. Então, tem que haver todo esse equilíbrio, mas a gente percebe, assim, que até mesmo essa política adotada para os indígenas aldeados, ela está longe de ser uma política, de fato, diferenciada. Sim, a gente vê que, em meio a todo esse contexto, né, de luta, de resistência, né, que os indígenas já têm há muito tempo, né, que são um exemplo para cada um de nós, a gente também percebe alguns movimentos, né, o Papa Francisco é um nome mundialmente conhecido, que tem abraçado também essa luta, né, essa causa também indígena, né, de forma especial a gente viu essa preocupação que ele teve com a convocação do Sínodo para a Amazônia. Trazendo um pouco mais para a questão da Laudato Si, eu gostaria que você trouxesse em algumas palavras qual é a grande contribuição, ao seu ver, da Laudato Si para o mundo, para a Amazônia, né, para as populações da Amazônia. Primeiro, eu penso que o Papa Francisco estava muito inspirado, né, porque ele consegue fazer essa ligação, essa mística, essa espiritualidade que nós povos tem e retratar dentro da Laudato Si, né. A outra questão foi a visibilidade que traz, né, chamar para essa questão da situação dos povos indígenas aqui na Amazônia e no Brasil. A gente vive, Diego, um momento assim, um momento muito de luta, né? Então, não mediante hoje o vírus, mas eu acho que o momento de luta mesmo, de ataque aos territórios, de ataque aos direitos indígenas, vira e mexe tem que fazer mobilização, tem que ir a Brasília, né? Então, a gente tem um governo aqui que tem buscado destituir os direitos que foram conquistados aí pelas nossas lideranças passadas, com apoio da igreja, do CIM, né? Direitos que foram conquistados, assim, com muita luta. E a gente constantemente se vê tendo que ir para a luta para garantir, para não perder esses direitos, né? A gente tem visto muito o assassinato o processo de criminalização, de morte das nossas lideranças indígenas. Nunca se matou tanto indígenas como tem se matado nesses últimos tempos.
E a Laudato Si, essa discussão sobre a questão desse olhar para a Amazônia como uma casa comum, tudo isso tem reflexo nas nossas vidas, né? No nosso ambiente. Porque lideranças que hoje estão sendo mortas são lideranças que defendem o território, né? Que defendem que árvores não sejam roubadas, que defendem que rios não sejam poluídos. Isso não deveria ser uma luta apenas dos povos indígenas, porque, na verdade, deveria ser uma luta de todos os povos, né? Indígenas, não indígenas, deveria ser uma luta, porque quando você pensa para que a gente possa manter a Amazônia viva, você está garantindo também que as gerações futuras vivam. E a gente fala, os povos indígenas, hoje, a gente tem aí, aqui na Amazônia, que é cerca de 12 mil anos aqui na Amazônia, os povos indígenas sempre cuidaram com muito carinho, com muito amor de tudo que nós temos aqui, né? Sempre houve esse cuidado de forma sustentável do ambiente. Muito do que foi que a gente come hoje, dessas frutas que a gente tem, que foi plantado pelos nossos ancestrais. Então, é uma outra forma de ver, e a Amazônia precisa ser vista desse jeito. A Amazônia não pode ser vista apenas como derrubada de árvores para grandes pastos aí para manter essa indústria que nós temos aqui. Futuramente, e eu penso que o aparecimento dessas pandemias, dessas doenças, nada mais é do que nós estamos com uma natureza também que está doente, né? Tudo isso é reflexo dessa natureza. Eu olho os grandes rios aqui próximo da nossa cidade, minha família, quando veio para Manaus, minha família foi para uma área onde tinha muitas árvores, tinha muito verde, tinha muitas nascentes do rio, que a gente dizia que eram brotinhos, olhinhos de água que saíam da areia. E a minha mãe conseguiu passar, através desses elementos, a cultura do povo Sateré-Maué para nós. Mas hoje, como é que a gente consegue, dentro de uma cidade como Manaus, que não tem árvores tem nas ruas, né? Eu acho que é uma das cidades onde menos árvores tem plantado aqui. Como é que você consegue passar essa cultura para os nossos filhos? Então, não é apenas uma questão de sobrevivência cultural nossa, das nossas gerações, mas também criar um ambiente mais saudável. Porque essa pandemia, ela tem se agravado muito por conta das outras também doenças respiratórias que nós temos aqui na nossa região. Então, cada vez aparece doença, nós temos aí o Zika vírus, que é uma doença tipicamente nossa, que antes nós não tínhamos, então cada vez tem evoluído tudo isso. E nada mais é do que a própria natureza que está doente, que nós estamos fazendo ela ficar enferma, doente, né? E nós, por consequência, também estamos ficando doentes. Eu trago aqui também, né, você traz uma série de situações, né, que foram apontadas, foram visibilizadas, também no processo do Sínodo para a Amazônia, né? Para quem está nos acompanhando e quem não conhece, o Sínodo para a Amazônia não foi somente aquele momento daquela reunião, daquela grande assembleia, nas 3 semanas ali de outubro do ano passado, né? Mas houve todo um processo de escuta dessas realidades, né? Das ameaças, mas também dos sinais de esperança que os povos da Amazônia também veem aqui na região, né? E você fez parte de um momento assim muito singular desse processo sinodal, que foi a própria Assembleia Sinodal que ocorreu em Roma, né? Você atuou como auditora do sínodo, né? Uma representante nossa, né, da nossa região, né, junto da igreja, né, de membros da igreja também do mundo todo. Então, eu gostaria de resgatar aqui uma pergunta do Padre Paulo Tadeu, né? Padre Paulo Tadeu, jesuíta, né? O Sínodo para a Amazônia fortaleceu os valores dos povos indígenas, né? O evidenciou ainda mais. Em que estes valores nos ajudam
para que possamos avançar numa ecologia integral, né? Em que esses valores que o Papa tanto afirma e reafirma vão nos ajudar para a gente poder alcançar essa ecologia integral? Então, eu deixo com você a palavra. Tudo está interligado, Diego. Tudo, né? Então, você ter uma cidade que se desenvolva de forma harmônica, que não centralize tantas as coisas aqui, você também tá ajudando a natureza a respirar melhor. A gente também não pode dividir ou separar natureza do homem, né? Aquilo que eu falei, os indígenas, nós ligada a ele, é uma ligação de sangue mesmo, porque nós viemos desse elemento. E as pessoas, elas precisam ver que sem a água ou um rio poluído, ela também não vai sobreviver. De qualquer forma, tudo, de fato, está interligado. Então, os rios, hoje, aqui na Amazônia, que a gente vê grandes rios hoje poluídos, é preciso repensar isso, o reflexo que ele vai ter na tua vida, né? E esses elementos, eu acho que o sínodo, ele trouxe essa discussão, assim, muito ampla em relação à Amazônia e o quanto ela impacta não a vida apenas dos brasileiros ou daqui da região amazônica, mas do mundo todo. É desse olhar que tem que ter olhar especial aqui para a Amazônia, para os povos que vivem aqui. E os povos indígenas podem contribuir muito nessa discussão numa outra forma de desenvolvimento aqui para a nossa região. Por que tantas indústrias? Por que a gente não trabalha a questão não desse turismo exploratório que nós temos aqui, mas a questão do turismo comunitário, da convivência, da vivência com os povos indígenas, né, para aprender com eles como é que se trabalha, como se cultiva a terra, como se tira esses elementos, esse alimento para a vida da gente. Então, são valores que o mundo precisa pensar. O mundo, a natureza, ela já não aguenta mais tanto descarte, né? Tanta coisa industrializada, descartadas e jogadas na natureza. Ela já não aguenta a mudança climática, o desmatamento na Amazônia, né? Também precisa ser pensado. Sim, nós já chegamos, né, ao nosso tempo, né, de também nos despedirmos, né. Eu agradeço muito, né, a possibilidade de você estar aqui conosco, né, compartilhando da sua experiência, né, como indígena e principalmente como mulher indígena. Eu acho que é importante frisar isso, né. Essa sua força, essa sua luta também nos motivam bastante, principalmente eu enquanto jovem, né, que estou despertando aí para todo esse movimento, no sentido da gente poder realmente abraçar essa causa que o Papa Francisco abraça, do cuidado e defesa da vida, né, da casa comum. Então, gostaria que você traçasse ali as suas considerações finais, algumas palavras também que nos motivem a abrir os olhos para essa realidade, né, a realidade indígena, né, que é uma preocupação que não é só de vocês, mas também que tem que ser a nossa preocupação, né? Então, eu passo para você fazer as suas considerações finais. O momento ele é de mudança, mas eu acho que é uma mudança que tem que começar por cada um e cada uma, nas nossas atitudes, ainda que sejam as menores possíveis, mas é preciso. Acho que é a mudança como a gente se relaciona com o outro aqui na Amazônia, nessa diversidade que nós temos. É preciso mudar a forma como nós vemos os povos indígenas também. Os indígenas, eles estão na cidade, eles estão nas aldeias, eles nunca tiveram contato, são indígenas. É preciso a gente reaprender muita coisa, reaprender a ver a Amazônia como parte integrante da nossa vida, do nosso ser. Todos nós aqui da Amazônia, nós temos uma raiz indígena, né? Eu acho que é por isso que o Covid tem sido tão forte aqui. Além da teimosia do povo estar na rua, não estar respeitando a quarentena, mas também porque todo mundo tem o sangue indígena, está muito mais vulnerável à gripe, né? E isso tem se
se manifestado assim de forma assim muito grande aqui no Amazonas. Uma coisa esse governo falou certo, é que tem muito índio, tem mesmo. Agora, então é preciso, exige mudança. Eu só queria agradecer porque o Sínodo foi a oportunidade que nós tivemos de falar da questão da Amazônia, de falar da questão das cidades aqui na Amazônia, né, de fazer conhecer, de dizer essa realidade que a gente tem aqui, né, e de qualquer forma até de contribuir também, de chamar a atenção que essa mudança, ela tem que acontecer aqui na Amazônia, mas ela tem que acontecer lá fora também, né, lá na Europa, Sim. em outros lugares, que eles acabam que tendo também um impacto sobre a nossa região, né, então, também uma política, às vezes, de multinacionais que vem para cá, que apoia a questão da exploração de madeira, de garimpo, dessas coisas, também tem o seu impacto. Então, é repensar lá também. Eu trago aqui presente, Diego, quando nós finalizamos o sínodo, na celebração final, a entrega daquela plantinha do Papa, né? E aquilo teve um impacto, assim, grande, né? Um impacto, assim, das pessoas que estavam lá, e toda uma discussão também, acho que para muita gente no mundo todo, né? Porque nós pensamos dessa forma, essa mudança, a gente fala da Amazônia, do cuidado que nós, Amazônia, temos que ter, mas também tem que ter lá fora, né? Quem está lá fora também tem que estar comprometido com essa causa aqui. E a entrega da plantinha da Amazônia, e a forma como o Papa, né, pega aquela terra, assim, o respeito a ela, de colocar ali, acho que é uma das coisas, assim, que eu me sinto, assim, muito grata por isso, porque a terra que estava ali naquela cuia não era apenas a terra em si, né, era um elemento sagrado, era uma parte nossa daqui da Amazônia, um pedaço nosso. Então, ele tinha, eu acho que o Papa, ele é muito sensível, ele consegue captar as coisas, assim, que eu acho que muita gente ainda não consegue, muita gente não consegue. Sim, sim, muito obrigado mais uma vez, Marcivana, pela sua disponibilidade, né, do seu tempo, para estar contribuindo também, né, nesse processo em que a gente visibiliza, evidencia a Laudato Si, né, que é um documento que não tem que ficar nas nossas prateleiras, né, tem que ficar na mente, no coração, e também tem que se traduzir em boas práticas, né? A gente tem que continuar perpetuando essa intuição do Papa Francisco, né, desse cuidado, dessa defesa da vida, né, da nossa região, que é um território sagrado, né, e cada vez mais a gente tem que ter consciência disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a todos e a todas que estiveram presentes durante todo esse período da live, que contribuíram com as suas perguntas. O nosso tempo, infelizmente, é muito pouco, né, para essa imensidão de conteúdo, essa riqueza que a Marcivana também nos trouxe a partir da sua experiência. Gostaria de estender meus agradecimentos também à Arquidiocese de Manaus, né, a coordenação de pastoral, e o apoio também da Pastoral de Comunicação da Arquidiocese, que viabilizou todos esses instrumentais tecnológicos, né, para que a gente pudesse estar próximo. Tivemos também um apoio do Conselho do Laicato da Arquidiocese de Manaus, então, muito obrigado. O Comitê Local da Rede Eclesial Pan-Amazônica, aqui do estado do Amazonas, que também nos ajudou a pensar e proporcionar esse momento, e a Rede Um Grito pela Vida, que também apoia e também está nesse trabalho de defesa e cuidado pela vida. E nós gostaríamos também de convidar todos e a todas, né, para a nossa próxima live, que tem como tema Ecologia Integral e as Violências, né, que ocorrerá no dia 12 de maio, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, né, nos canais de comunicação oficiais da Arquidiocese de Manaus, né, Facebook e talvez também YouTube. Nós teremos como convidada a irmã Rose Bertoldo e como apresentadora a irmã Eurides, né, são duas pessoas ligadas aí à Rede Um Grito pela Vida, que estão trabalhando de uma forma muito intensa nesse combate às violências, de forma especial, o abuso, a exploração sexual de crianças, adolescentes, a questão do tráfico humano. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Marcivana,
um grande beijo, a nossa solidariedade também com todos os nossos irmãos e irmãs, né, que estão doentes ou que já se foram também, né, que Deus possa nos ajudar e que logo, logo a gente passe por isso, mas também assimilando o grande aprendizado desse momento, né, que é a importância do cuidado, né, a nossa vida é frágil, e a importância do cuidado, ela é muito importante, né, em todas as suas dimensões do cuidado. Então, muito obrigado, um tchau a todos e todas, Marcivana dá um tchau aí para todo mundo, e a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até mais.